Fim de jogo na Arena, Grêmio 0, Inter 1. Apesar da derrota do Grêmio, estamos classificados para a final. Mas eu não vou fazer um vídeo comemorativo, um vídeo debochando do Inter, uma galhofa, hahaha, não. Vou analisar algumas questões mais friamente aqui sobre o Grêmio, obviamente. Não gostei do jogo, acho que nenhum gremista gostou do jogo. Foi uma não partida do Grêmio, né? O Grêmio não quis jogar futebol. É óbvio que é natural o time que está perdendo no agregado, né? Ainda mais tomando 3-0 no agregado. É óbvio que é normal esse time partir para cima, esse time ter mais iniciativa. E é normal que o time que tem o resultado não vá alopradamente ao ataque, né? Irresponsavelmente, desesperadamente. Mas há um limite. O Grêmio, na minha opinião, ultrapassou esse limite de longe. O Grêmio não jogou futebol. O Grêmio deixou o Inter montar um acampamento farroupilha dentro da sua própria área. Aí é demais. Aí é dar sorte pro azar. A gente não tomou mais gols porque o Inter é ruim. Porque os caras perderam alguns gols dentro da área. É preocupante o que aconteceu na Arena. Assim, o Roger claramente partiu para uma estratégia de assim, tipo, não vamos jogar futebol, porque vocês são muito ruins, pelo menos acho que o Roger sabe disso, né? E vamos explorar os contra-ataques, porque nós temos peças que podem se aproveitar disso. Cara, só que assim, o Grêmio fez 3-0 no jogo. Peraí, vou tentar posicionar melhor aqui, peraí. O Grêmio fez 3-0 no jogo de ida. 3-0. Tipo, parece que o Grêmio não tomava 3 de diferença, ou uma coisa, 3-0, uma coisa assim, desde 77 dentro de casa. Ou, sei lá, tinha uma estatística assim que que o Inter precisava fazer algo que não fazia desde 77. Na Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio. Eram 20 jogos, 20 Grenais, o Grêmio tinha perdido só um. O Grêmio conseguiu perder o segundo, né? Fazia 17 partidas que o Grêmio não perdia pro Inter dentro de casa, porque faz 20 jogos foram 20 jogos e a única derrota do Grêmio foi lá em 2014, se eu não me engano. Então, assim, tinha muito elemento ali que, tipo, cara, pro Inter se classificar precisa de um jogo além do atípico. Porque se o Grêmio quisesse jogar, vamos pra trocação franca. O Grêmio podia perder por 2-1, 3-1, por 1-0, ou poderia ter ganho por 2-0, por 1-0, né? Agora, a estratégia que o Grêmio adotou não possibilitava que o Grêmio ganhasse quase. Porque o Grêmio não tocou na bola, o Grêmio não passou a bola. O Grêmio tinha... Peraí, só um pouquinho. Não vai dar. Vai rolar uns barulhinhos aqui. Mas o Grêmio, tipo, abdicou do jogo, sabe? Sim, tinha os contra-ataques. Mas, cara, a gente tava deixando o Inter fazer o que quisesse na nossa área. Sorte que eles são ruins, repito. Sorte que o Inter é fraco. Se o Inter fosse um time mais ajeitado ou com mais qualidade ofensiva, a gente tomava uns 2 ou 3. E imagina o próprio Inter, que é o Inter com as suas limitações, o time que perdeu pro Globo. O próprio Inter chegou perto de fazer o segundo em alguns momentos. E se faz. Imagina o desespero, sabe? E o Grêmio se deixou... a estratégia do Roger, né, deixou que o Grêmio se submetesse a isso. Eu discordei muito, primeiramente, disso. E outra coisa, né? O Diego Souza... é difícil falar do Diego Souza, cara, porque ele é matador. Ele é um cara indiscutivelmente matador. Tem uma técnica acima de quase todo o elenco do Grêmio, certamente. Mas acabou, né? Acabou, te joga com um a menos. Eu sei que ele tem experiência, que às vezes tem muito guri em campo, é bom ter um cara experiente ali. Eu sei que se a bola chegar nele, ele faz, tudo isso. Mas, cara, a gente jogava com um a menos. E o jogo de hoje, a gente não precisava de um matador imóvel. A gente precisava tentar controlar um pouquinho mais a partida. Ali quando o Roger tira o Elias,
eu botaria o Elias no lugar do Diego Souza e tiraria o Diego para entrar o Ferreirinha, sabe? Desloca o Elias pro meio e joga o Ferreirinha pra ponta. A gente tava jogando com um a menos, né? Pela questão da movimentação do Diego Souza quase nula, né? Isso era um dos motivos, eu acho, que fazia o Inter nos encurralar. E Thiago Santos, né? Não dá. O Grêmio perde todas as partidas. Isso não é minha opinião, são as estatísticas aí que tá todo mundo falando, né? Que há tempos rola essas estatísticas. Com o Thiago Santos, o Grêmio perde. Sem o Thiago Santos, o Grêmio empata ou ganha. É bizarro, cara. E casualmente, o Grêmio perde esse jogo de hoje num gol de falta, que até acho que foi defensável, né? Foi uma paulada, mas me desculpe o Breno, mas, cara, né? Não foi no ângulo, enfim. Mas quem comete a falta? E uma falta completamente inútil, completamente desnecessária. Era só ficar cercando, era só acompanhar de longe. O Inter não estava botando muita pressão naquele momento, não estava chegando dentro da área. Ali ele dá uma alternativa que, na pior das hipóteses, eles poderiam ter alçado para a área, mas o Tyson fez até melhor do que isso. Thiago Santos, né? Claro que a gente não perdeu só por causa daquela falta, mas é emblemático. A falta que decretou a derrota foi feita inutilmente pelo Thiago Santos. E o Roger insiste, sabe? Não, porque a segurança que ele dá... Que segurança, cara? O Grêmio é extremamente vazado com o Thiago Santos. Muito mais do que sem ele. Sabe? A experiência. Que experiência? Cometeu uns 10 erros juvenis durante a partida. Juvenis não, é falta de qualidade mesmo, não é nem de experiência ou de decisão errada. É muito erro de ruindade mesmo. O cara não serve pro Grêmio. Pra mim tá mais do que claro. Então, assim, o Grêmio acho que tem que repensar a questão do Diego Souza. Talvez alguns jogos pontuais para ele participar e poupar bastante ele, porque ele não vai ter fôlego para aguentar esse fluxo aí da Série B. Não vai ter. E muita viagem desgastante, muito campo ruim, sabe? Talvez o Roger deva estudar os adversários que faz mais sentido jogar com o Diego ou sem. Hoje não fazia nenhum sentido ter o Diego Souza ali, nenhum sentido. Só se o Roger tava achando que a gente ia tomar 13 e queria ir o cara para bater os pênaltis. É o único motivo. Não fazia nenhum sentido. Bota alguém no meio de campo então, mas não fazia nenhum sentido. Né? E o Thiago Santos também é o... Assim, ó, agora para fechar o vídeo, foi um Grenal horroroso, que pelo menos nos deu a classificação, mas eu acho que talvez esse Grenal possa ter nos dado algo melhor do que a classificação. Que é... Não é para fechar o vídeo não. Tem que falar de arbitragem rapidamente também. Mas talvez tenha voltado a acender a luzinha amarela do Grêmio de que o grupo é muito fraco. O elenco do Grêmio é muito frágil. É muito frágil. As peças que o Roger tem ali são muito limitadas, né? E esse Grenal aí mostrou que talvez aquele Grenal dos 3-0 ali eles tenham se emocionado e tipo, não, o time do Grêmio tá bem. Não. Não te ilude, o Inter é podre, perdeu pro Globo por 2-0 e nos botou na roda nesse último Grenal. A gente está classificado, mas num jogo horrível, né? Acho que parte tem culpa o Roger, outra parte também ele não tinha grandes peças para conseguir mexer. Então é isso, né? Que o Roger tenha entendido que não dá para Thiago Santos jogar, que a direção tenha entendido que precisa continuar na busca por reforços, e Voaden não pode mais apitar jogos do Grêmio, cara. É inacreditável que o Grêmio ainda permite esse cara. Ele omite muito cartão pro Inter. Todo lancezinho polêmico, difícil de interpretar, ele dá na dúvida pro Inter. É inacreditável, assim. Eu tava assim, ó, horrorizado com a arbitragem dele, poupando os jogadores do Inter a todo momento. Aí do Grêmio não, né? Do Grêmio, o Breno foi receber atendimento e recebeu amarelo. Atendimento médico. Eu nunca tinha visto um goleiro receber atendimento médico e tomar amarelo. Ah, Lucas, mas era cera, tu tem que entender que era cera. Eu até acho que era. Mas o árbitro não é médico. Ele não pode decretar se é cera ou não. É um artifício que o goleiro tem. Como coibir isso? Não sei. Talvez a FIFA tenha que decidir. Mas não é o Voaden que vai decidir se era cera ou se ele estava sentindo alguma dor mesmo. Não sei.
Não pode dar amarelo naquele lance. Mas enfim, pro Inter, aí sim ele poupou o Bruno Mendes, poupou toda a galera. O Bruno Mendes, que aliás nem deveria estar jogando esse jogo, né? Era pra ter sido expulso no último. E aí no final, o Ferreirinha, ele ganha um lance, vibra com o punho cerrado e levanta os braços chamando a torcida. Porque o jogo tava acabando, o Grêmio tava se classificando. E ele é expulso. Aí eu tenho que ouvir ainda o Jory Vasconcelos na Rádio Gaúcha falando que foi merecido. Porque ele foi provocativo e tá na regra. Que provocativo tem que ser expulso. E aí o Bruno, acho que foi o Bruno Mendes, né, que chegou dando no meio do Ferreira, e aí fechou ali o bolo da confusão, os dois foram expulsos. Então quer dizer que o cara vibrar quando ganha um lance e chamar a torcida para comemorar é passível de vermelho, tanto quanto uma agressão física. Se isso tá certo, cara, encerrem o futebol. Não pode mais comemorar nem vibrar, né? Porque é tão feio, tão errado quanto agredir fisicamente um colega de profissão. É patético, cara. É patético ter que ouvir esse tipo de comentário e patético ver Leandro Voaden no alto da sua experiência fazendo esse tipo de coisa. Enfim, se eu sou da direção do Grêmio, eu mexo meus pauzinhos e berro aos microfones ali para o Voaden nunca mais apitar um Grenal, porque é histórico. É histórico, é só olhar os dados de Grenais com ele apitando. As estatísticas são muito desfavoráveis ao Grêmio e sempre tem episódios emblemáticos para a gente relembrar que era o Voaden apitando, né? Então, lamentável, mas enfim, passamos por cima de erros do Roger, de um elenco limitado, de uma atuação patética, de Leandro Voaden no apito, de um golaço do Tyson somado a uma, na minha opinião, falha do Breno, e mesmo diante de tudo isso, estamos na final. Essa é a boa notícia, que isso vire título e que esse título nos dê bons ares, aí, boa confiança para seguir a jornada, mas entendendo que ainda temos muitas deficiências e elas precisam ser sanadas. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.